Olá, querido, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, um devocional, aquele tempo que a gente separa para falar um pouco sobre a palavra de Deus, tirar um tempo para acrescentar na nossa vida espiritual, nos aproximar um pouco mais de Deus. E hoje eu quero comentar com vocês sobre um livro lindo da Bíblia. Como esse livro é lindo! Eu não sei se você já leu, mas ele é bem pequenininho e maravilhoso de ler. A história com certeza você conhece, o profeta Jonas. Todo mundo já ouviu falar sobre esse profeta, que tentou fugir da vontade de Deus. O Senhor fez um chamado para ele, falou que era para ele ir para a cidade de Nínive, pregar ali para as pessoas, e ele simplesmente achou que podia fugir da presença do Senhor. Comprou uma passagem para Tarsis, outro lugar. E então entrou no navio. O navio começou a passar por tribulação, né? O Senhor lançou um vento forte, a palavra diz, e o vento quase derrubou, quase fez esse navio naufragar. E então ali a história começa a ficar interessante daí, porque a gente vê na história que os tripulantes daquele navio, né? As pessoas que estavam dentro daquele navio, todos eles começaram a orar para o seu Deus e nada resolvia. Nada fazia o barco parar de passar por aquilo, a tempestade acalmar. E então eles viram que tinha um homem dormindo profundamente, a palavra diz, no fundo do barco. Então eles foram lá e chamaram ele, falaram: olha, ore para o seu Deus, quem sabe é ele que vai nos ouvir, ele que vai nos salvar, né? Você não se importa? Faz essa oração. E aí então Jonas, eles lançam sorte para ver de quem era a culpa de estar ali, qual era a pessoa que estava ali e deveria mudar aquela situação, né? E a sorte cai sobre Jonas e ele não tem o que fazer. Então ele fala o seguinte: olha, o interessante é que eles já estavam jogando as coisas fora do barco para diminuir o peso do barco, para ver se alguma coisa adiantava, e não estava adiantando. Então o Jonas, quando a sorte cai sobre ele, ele fala: não tem como, né? E aí ele reconhece: me lança no mar, e eu sei que essa tempestade vai parar, porque a culpa disso tudo é minha, eu não deveria estar aqui, né? Ele deve ter confessado o erro dele, né, ali. E então os homens resistem de jogar o Jonas direto no mar. E a palavra conta que eles tentaram ainda, né, jogar mais coisas, e quando eles viram que não tinha como, eles então oraram para Deus, para o Deus de Jonas, e falaram o seguinte: que não caia sobre nós a culpa dessa morte. E então eles foram e lançaram Jonas ao mar. E o interessante, que eu falei que começa daí, porque é muito emocionante essa história. Eu particularmente acho, porque esses homens, eles fizeram sacrifícios ao Deus de Jonas. Eles reconheceram que o Deus verdadeiro era o Deus de Jonas. Então a vida de Jonas começa pregando o Senhor, mesmo ele estando no erro, mesmo ele sendo, se acovardando, digamos assim, né, tentando fugir, mas ali o Senhor já usou de misericórdia, já fez com que aqueles homens, né, reconhecessem que ele era Deus, e esses homens fizeram sacrifícios ao Senhor. Enfim, Jonas foi para a barriga do peixe, faz uma oração ali e é então lançado na praia. Vai, prega para a cidade de Nínive como Deus tinha mandado e anuncia que Deus vai destruir aquela cidade caso eles não mudem, né? A gente conhece a história. A cidade então se converte, o que é extremamente lindo, porque isso mostra a misericórdia de Deus. A história conta, né? A palavra não diz especificamente, mas a história conta que aquela cidade, ela tinha atos atrozes, ela era terrível. E inclusive por isso que Jonas não queria pregar para aquela cidade. O que é mais bonito é que quando o profeta Jonas prega para Nínive e eles se convertem, o rei conclama um jejum coletivo, nem bicho, nem homem nenhum podia comer nem beber. E então eles se arrependem do que eles tinham feito. E Deus, a palavra diz que se arrepende de ter lançado um decreto de morte para aquela cidade. Então o Senhor usa de misericórdia com Nínive, perdoa os pecados daquela cidade. E então Jonas conta o porquê que ele não queria ir para lá. Ele fala o seguinte: tá vendo, Deus? Por isso que eu não queria. Eu tô usando as palavras atuais, né, para falar o que Jonas falou.
Por isso que eu não queria pregar para essa cidade. Eu sabia que o Senhor ia usar de misericórdia se eu pregasse. Olha só quanto Jonas parece com a gente muitas vezes. Porque a gente não conhece o tamanho da misericórdia de Deus. A gente não sabe. Como homens, nos colocamos muitas vezes no lugar de juiz. E isso é muito errado. Porque a gente pode ser surpreendido com a misericórdia de Deus, como Jonas foi. Na verdade, ele não foi, né? Ele nem queria pregar, porque ele sabia que Deus ia usar de misericórdia e ele não queria misericórdia para aquela cidade. E ele senta fora da cidade e espera para ver a cidade ser destruída. Mas quando ele estava esperando, ele vê que Deus ia usar de misericórdia e ali fala para Deus que ele não queria pregar porque ele queria que a cidade fosse destruída. O resumo da ópera é esse. E aí então Deus dá uma lição para Jonas, faz a planta crescer do lado dele, né? A planta traz sombra para a cabeça dele, mas depois lança uma onda de calor e seca aquela planta. E Jonas então pede a morte. Jonas pediu a morte várias vezes, né? Depois de ter pregado para Nínive, ele pediu a morte. Mas quando ele pediu a morte por aquela plantinha ter morrido e o calor voltou a queimar a cabeça dele, Deus então fala o seguinte: você tem misericórdia dessa planta que nasceu ontem e hoje morreu. E você não quer que eu tenha misericórdia de uma cidade inteira, cheia de gente cega que não consegue discernir entre a mão esquerda e a direita. Meu Deus, como o coração de Deus é revelado nesse livro. Como nós precisamos aprender com esse Deus misericordioso, longânimo, que perdoa os pecados. Ele não veio para destruir o mundo, ele veio para perdoar o mundo. E nós precisamos ter isso no nosso coração, queridos. Usar de misericórdia, buscar nos aproximar de Deus e não do que a gente acha que é Deus, mas de Deus de fato, e aprender com o coração dele, que quando viu que o homem, quando ele viu que nós não conseguiríamos, ele veio e tomou o nosso lugar, pagou o preço por nós, para que a gente não morresse. Esse é o coração do nosso Deus, encarnar a nossa dor para que a gente seja perdoado, salvo e liberto, que a gente seja assim com os nossos irmãos queridos, que a gente não seja como Jonas, que mesmo depois de passar por um processo de barriga do peixe, de ver Deus com misericórdia com aquele povo, com um barco, ele mesmo assim não queria usar de misericórdia, mas Deus quer nos ensinar a sua misericórdia.